Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube Psique em Xeque. Para quem acompanha o conteúdo do canal, sabe que nós estávamos abordando aí as obras completas do Freud, aliás, estamos abordando as obras completas do Freud nos volumes da Companhia das Letras. Eu havia dado uma certa pausa, né, para abordar as neuroses de forma mais geral, depois de termos feito no volume 6 da Companhia das Letras, abordando um texto específico do volume 6, aquele que é intitulado O Papel da Sexualidade na Etiologia das Neuroses. Depois de ter feito isso, eu fiz um vídeo falando das neuroses de forma geral. Contudo, nesse vídeo sobre as obras completas, eu havia dito que nós, quando retomaríamos no caso Dora. E assim, hoje o faremos. Então, nós vamos tentar fechar essa obra, volume 6 aqui da Companhia das Letras, né, onde aparece aqui o caso Dora nesse contexto. A Dora, que se chamava Ida Bauer, né, e comumente é difundido o seu nome como Dora, devido ao nome que Freud escolheu para colocar dentro do caso, né, para ocultar, né, a identidade da paciente. E Dora significa presente. Supõe que a escolha de Freud é muito precisa, tendo em vista o papel paradigmático que Dora ocupa dentro da psicanálise, uma vez que é o primeiro grande caso que Freud trata de fato pela técnica psicanalítica, com a centralidade na associação livre das palavras, bem como na interpretação dos sonhos. Dora tinha 18 anos e ela é atendida por Freud no ano de 1900, chegando ao consultório ali em 31 de outubro de 1900. E ela chega porque, a pedido do pai dela, Philip Bauer, é quem pede Freud para cuidar dessa jovem. Freud já tinha feito algum tratamento com o pai de Dora, porque o pai de Dora era um homem, como nas palavras de Freud, né, um homem de 40 e poucos anos, com inteligência, uma intelectualidade acima do comum, um homem industrial assim, e relativamente rico, né, vamos assim dizer, financeiramente estável, casado com uma mulher chamada Catarina Bauer, e tinham 2 filhos, o irmão de Dora, que é um ano mais velho que ela, e ela no caso. Então Dora ele busca Freud para atendê-la, uma vez que encontrou no quarto de Dora uma carta de despedida dos pais, onde Dora dizia não suportar mais a vida. E também devido a um sintoma que apareceu, né, em Dora, onde ela tem uma cisão assim, de consciência. Então o pai, preocupado, procura Freud para atender sua filha. O pai de Dora era um homem que apresentava várias enfermidades, dentre as quais ele apresentava tuberculose, o que levou ele a morar num lugar chamado Merano, né, onde o clima era mais ameno, e essa cidade é importante dentro do caso Dora, né, onde ele vai morar lá, muda-se para lá, né. Então, devido à tuberculose, ele teve que mudar para esse lugar, que se torna posteriormente importante dentro da conjuntura do caso da Dora. Bem como ele também teve um problema na retina ocular, então ele tinha que dormir em um quarto muito escuro constantemente por causa desse problema, né, um descolamento da retina. Então ele era alguém com algumas questões, vamos assim dizer, médicas, precisava constantemente de cuidados médicos. Mas o que é mais relevante, vamos assim dizer, dentro dessa conjuntura para a filha, no caso do caso Dora, é a sífilis que ele adquiriu, que ele contraiu antes do matrimônio com a mãe de Dora. Então essa sífilis levou esse homem a ter convulsões e paralisias no seu corpo, a qual levava ele constantemente a ter que viajar a Viena para tratar então com o Dr. Freud. Então ele tratando com Freud o auxiliou nesse problema, com esses sintomas advindos da sífilis, e ele então, esses sintomas diluíram, desapareceram. Freud o auxiliou, então ele tinha um certo contato, tinha um conhecimento de quem era Freud, já tinha feito tratamento com Freud. Quando a filha apresenta esse quadro, esse pai, Philip Bauer, busca então Freud, convoca Freud, convida Freud a cuidar da sua filha.
Então ela chega ao consultório, como eu já tinha dito, 31 de outubro de 1900. E ela então começa ali o tratamento com Sigmund Freud a partir da psicanálise, a partir da livre associação das ideias e da interpretação dos sonhos, enfim, o que a psicanálise até aquele momento oferecia como técnica. Ela fica por 11 semanas, né, no consultório de Freud, terminando a última sessão dia 31 de dezembro do mesmo ano. Então, isso de forma abrupta, por parte dela, ela interrompe o tratamento e vai embora, e sai. Freud, então, fica perturbado, vamos assim dizer, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista clínico, com aquilo, com a interrupção abrupta por parte dessa jovem, e ele vai, então, tecer e escrever o fragmento que foi o caso dela, uma vez que foi interrompido de forma tão abrupta, né? O caso de Dora, ela apresentava alguns sintomas que caracterizam, então, algumas coisas relacionadas à histeria, dentre os quais enxaqueca muito forte, ela apresentava também uma tosse crônica, bem como Dora era alguém que constantemente assim, apresentava uma afonia, vez ou outra, ou seja, a fala dela ficava interrompida, ela perdia a fala. Então, esses sintomas, do ponto de vista médico, orgânico, não apresentavam nenhuma justificativa, ou que automaticamente Freud já vinha escrevendo sobre histeria, pesquisando sobre histeria, né? Como é o caso de Anna O, junto com Breuer, enfim. Então Freud já começou a tratá-la desse jeito. E essa jovem, ela apresenta, tem algumas cenas muito importantes na história dessa jovem. Duas dessas cenas acontecem com um senhor, um homem, com quem o pai estabeleceu uma certa relação na cidade de Merano, aonde eles foram morar. Por isso eu disse que a cidade era importante. Eles conheceram um casal lá. Hans, um homem, vamos assim dizer, relativamente também estável e tal, e a sua esposa, Giuseppina. Ele conheceu uma italiana muito bonita, e o pai dela, né, o pai dela mesmo, o pai de Dora, conhece essa família lá, e a família de Dora, então, começa a se relacionar com essa família, que é conhecida aí como senhor e senhora K. Né? Então, eles começam a ter uma relação, né? Eles têm vamos assim dizer, um laço, um vínculo ali, e aonde esta mulher, Giuseppina, vem se tornar, então, a amante do pai de Dora. Então Dora constantemente era colocada numa situação a qual ela compartilhava da ideia, do segredo de que aquela mulher era a amante do pai. E consequentemente, houve ali na interpretação de Dora uma questão em torno de como ela muitas vezes servia como papel de moeda para o pai. E ela então se sente assim como um objeto a ser assim negociado, onde o pai fica com a esposa do Sr. K e deixa ela lá, né, assim. E aí, quando ela tinha 14 anos, ela conta isso em análise, o Sr. K fala para ela ir à loja dele e que ele estaria lá e a Sra. K também, e que eles iam participar de uma procissão, uma coisa do tipo. Quando Dora chega, ela chega e não tem ninguém na loja. Os funcionários não estão, a Sra. K não está, e só está o Sr. K. Foi quando então ele dá um beijo em Dora, na boca de Dora, e aquilo causa nela uma certa repugnância, um certo constrangimento com aquilo. E Dora então tem um primeiro momento traumático, né? É um encontro ali com a sexualidade de uma forma, nessa zona erógena, que é a boca, né? A região oral, e ela então tem ali uma repugnância de ter recebido esse beijo do Sr. K, que já é um homem, né, adulto, e ela é uma adolescente. Então Dora fica um pouco perturbada com essa cena. E depois tem uma outra cena que acontece posteriormente, que é no lago, onde o Sr. K mais uma vez investe em Dora, dá nela um beijo novamente, e o Sr. K então diz que a Sra. K não valia, não era nada para ele. Então Dora dá um tapa no rosto do Sr. K e vai embora. E foge, corre. Ela conta isso para o seu pai,
e isso se torna um problema para Dora, tendo em vista até da introdução, né, vamos assim dizer, um pouco precoce da sexualidade, de como ela foi abordada, de como isso aconteceu, né, para ela, bem como no papel que a senhora K exerceu nisso. Dora era uma amiga, considerava a senhora K uma amiga. Porém, posteriormente, Freud vai colocar na nota de rodapé que percebe ali o papel que a homossexualidade muitas vezes tem, né, dentro do quadro histérico, né, e dessa face, vamos dizer, homossexual dentro do quadro histérico. E de que Dora, muitas vezes, estaria encantada pela pessoa e pela figura da senhora K. E não necessariamente ela estava com ciúmes do caso do pai com a senhora K. Então, aqui temos uma trama que para Dora foi um pouco problemática. Mas, tendo em vista, levando aqui em consideração todo esse quadro, que eu estou tecendo aqui algumas coisas, mas duas cenas, e aqui já no caso de sonhos, ocorrem e que Dora também leva para a clínica, leva para a análise, e eles ajudam, esses dois sonhos, a pensar o caso de Dora. Mas em especial eu quero falar da relação de Dora e Freud em clínica, em análise. E daqui a pouco é onde eu vou chegar. Mas dos dois sonhos, o primeiro deles é quando Dora sonha que a casa está pegando fogo. E ela então diz que o pai corre para o quarto dela para acordá-la, porque a casa está pegando fogo. Ela vai e acorda, assim, o pai está ao lado da cama. E ela então diz que veste-se muito rapidamente e vão sair. Quando a mãe de Dora está querendo resgatar uma caixa de joias. E o pai diz, não, eu não vou me arriscar queimar-me e nem os nossos filhos, as duas crianças, se queimarem por causa de uma caixa de joias. E aí Dora então acorda assustada e sonha 3 noites consecutivas com isso, e aquilo então é algo que ela leva para um conteúdo, né, para análise e tal, de interpretação, para análise, e Freud então junto a ela vai tentar, vamos assim dizer, interpretar esse sonho. No segundo sonho, ela diz que aparece numa cidade, uma cidade que ela não conhece, uma praça, um lugar completamente desconhecido dela, e ela observa aquelas coisas ali, um lugar que ela não faz muita ideia do que se trata, de onde se trata, quando ela então se depara entrando na sua casa. Quando ela entra na sua casa, ela encontra uma carta onde dizia que a mãe estava lá, você saiu sem o meu consentimento, Dora. Saiu sem o nosso consentimento, e eu não queria ter escrito isso, eu não pude escrever isso antes, mas seu pai está doente. Agora ele morreu. Se você quiser voltar, pode voltar. E aí Dora fica perturbada com esses dois sonhos. Ela fica assim, esses sonhos produzem nela algum efeito, e ela leva então ambos para a análise, aonde Freud junto a ela vai tentar então tecer a interpretação. Contudo, eu não queria focar na interpretação de nenhum dos dois sonhos, como está bem descrito na obra, se você quiser, de forma mais aprofundada, tentar entender isso nos sonhos, na interpretação que Freud faz junto a ela, no ponto que ela concorda, que ela discorda, enfim. E a minha questão assim, passa mais pelo que Freud interpreta sobre a questão da relação transferencial com ela. Porque o caso, como eu disse a princípio, foi interrompido de forma abrupta as sessões do tratamento. Ela simplesmente decidiu não mais continuar. Supõe que aqui tem uma questão da transferência como ocorreu e como Freud interpretou esse caso. Freud, em alguns momentos, assim, particularmente, eu sinto que, ao ler, ele fez algumas interpretações que são, no mínimo, vamos assim dizer, problemáticas. Não que a interpretação tivesse incorreta, porque não sei, talvez precisasse estivesse. O ponto que eu acho que, assim, tem por hipótese, é que na transferência,
Freud, em alguns momentos, ultrapassou no manejo daquilo ali, na forma como ele colocava Dora como uma espécie assim de alguém que tinha um interesse pelo Sr. K, mas que Freud desconsidera, talvez a meu ver, ao ler, ou ter lido o caso 2, 3 vezes, que ele desconsidera o fator de que esse papel que ela era colocada, de fato, pelos adultos da história, pelo pai, pela Josepina, pelo Sr. K, como que Dora ficava no meio dessa trama e de como que os efeitos disso sobre ela foram assim muito danosos na minha avaliação, assim, para a condição histérica que ela apresenta, para os sintomas histéricos que ela apresenta. Isso diz muito do manejo clínico, de como ele muitas vezes pode acontecer. Claro que aqui também não é uma acusação a Freud, né? Um apontamento, não se trata disso. Porque pode acontecer com qualquer um, e acontece com todo mundo que trabalha na clínica, de como que muitas vezes uma interpretação, uma questão que pode ser colocada, um apressamento, a qual o próprio Freud vai colocar em um texto posterior, né, sobre a análise selvagem, de como que a introdução de uma interpretação assim muito antecipada para a condição subjetiva daquela pessoa pode levar ao rompimento do laço terapêutico, do laço analítico. Eu suponho que aqui esteja um ponto importante, além do que, das questões culturais, do patriarcalismo de Freud, atravessado pela Viena, né, mesmo sendo uma pessoa muito à frente do seu tempo, na minha avaliação, ela é atravessada pelas questões culturais também, né? E em alguns momentos, assim, as interpretações que ele coloca para Dora supõe ter produzido ali nela, em transferência, efeitos um pouco deletérios na forma como ela lidava com aquele sofrimento, com aquele conflito, com aquele desejo inconsciente recalcado, enfim. Então, eu suponho que assim, o caso Dora serve também, dentre muitas outras coisas, para nos dizer deste manejo transferencial em análise, transferencial na clínica, de como nós lidamos com os nossos pacientes e como nós, muitas vezes, podemos apressar a interpretação. Eu não estou dizendo que Freud o fez, enfim, é a forma que li. Né? Pode ser aqui uma forma que alguém possa ler e falar, não, você assim, talvez não olhe por esse lado, tudo bem. Mas eu leio que ocorre isso em alguma medida. Então o caso Dora, no meu ponto de vista, assim, ele serve também como um paradigma para pensarmos a transferência e os efeitos transferenciais na forma que é abordado o paciente na clínica. Quando você introduz, como eu disse, de forma muito antecipada a condição suportável da subjetividade daquele sujeito, ou seja, do ponto de vista de como você pode trazer aquilo que você já entendeu que é de fato, faz parte do desejo inconsciente dele, mas se você colocar isso de uma forma que essa pessoa ainda não dá conta conscientemente de lidar com esse conflito, com esse desejo recalcado, como que essa pessoa pode simplesmente se fechar à continuidade do tratamento e romper abruptamente. Obviamente que não se rompe abruptamente por causa de um mau manejo por parte do analista ou da analista. Não é só por isso, tem outras variáveis, tem outras questões. Contudo, eu suponho que aqui aconteceu em alguma medida, alguma antecipação trazida por Freud dentro dessa introdução, dessa interpretação desse caso, que pode ter produzido esse efeito um pouco negativo na transferência sobre Dora. Ok? Espero que ter apenas assim, como sempre digo, sempre de forma introdutória, os vídeos, não quero fazer vídeos muito longos, e espero que você assim, seja provocada a entrar para dentro do caso e lê-lo. Deixa aí como você leu, vê se eu discordo da sua leitura, Diego, tudo bem, faz parte, leio de outra maneira, leio por outro ângulo, eu vi um outro ângulo da história, do caso, tudo bem. Então deixe seus comentários, eu acho que isso vale assim, só uma provocação, uma pequena provocação de nós pensarmos no manejo clínico, na transferência nesse manejo
e de como isso tem acontecido nos nossos consultórios, como isso tem acontecido com os nossos pacientes, com as nossas pacientes. Ok? Um abraço e até o nosso próximo Psique em Cheque. Tchauzinho.